Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Freguesia é a palavra que define o atual confronto entre Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia, não importa se o jogo é em Salvador, se o jogo é no Maracanã. O fato é que no último vídeo eu até me perdi na contagem de vitórias do Flamengo sobre o Bahia, principalmente com o técnico Rogério Ceni, o confronto entre Flamengo e Rogério Ceni. Eu citei que no último vídeo eram 13 jogos e 13 vitórias do rubro-negro, mas na verdade, com o jogo do último sábado, hoje são 15 jogos e 15 vitórias do Flamengo para cima do Rogério Ceni. E a última vitória do Bahia sobre o Flamengo foi lá em 2019, ainda sob o comando do inominável Jorge Jesus e principalmente no jogo de estreia do atual técnico do Flamengo, o jogo de estreia dele como jogador, contra o Bahia naqueles 3-0 lá na Arena Fonte Nova. De lá para cá só deu Flamengo. Flamengo realmente impõe de uma forma contundente a superioridade técnica em cima do adversário baiano, mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o jogo do último sábado, jogo pré-eleições, por isso até não trouxe o vídeo no dia de domingo, pois eu estava a serviço do Tribunal Eleitoral. Estou trazendo o vídeo de análise do jogo hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro. Flamengo e Bahia se enfrentaram no último sábado, lá na Arena Fonte Nova. O Flamengo venceu até com certa tranquilidade pelo placar de 2-0, gol marcado por mais um lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, que foi o destaque dessa partida, a meu ver, e também um gol de pênalti marcado pelo Alcaraz ao final do jogo, com o Gerson, que fez uma partida estupenda, dando a bola na mão do meio-campo, que entrou no segundo tempo, para ele marcar o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Então, o Flamengo venceu o Bahia, foi a 51 pontos e ainda sonha, mesmo que remotamente, com o título do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, mas o Palmeiras empatou com o Bragantino e o Fortaleza também decepcionou. E o Flamengo, dessa forma, se aproxima ali dos times que estão à sua frente, ainda um pouco longe do Botafogo, mas lembrando que o Flamengo tem um jogo atrasado com o Internacional, o que também não significa que são 3 pontos garantidos, pois o Inter vem jogando e jogando muito bem, e o jogo é lá no Sul, é lá no Beira-Rio, então não dá para contar com os 3 pontos, mas o fato é que as duas primeiras impressões deixadas pela equipe do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz foram muito boas, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio do time entre defesa e ataque, não cede tantas oportunidades assim ao seu adversário e, por outro lado, ataca e ataca constantemente, mas o Flamengo ainda tem um grave defeito, que é o problema das finalizações. O Flamengo não mata o jogo, não mata o confronto de forma eficaz, perde muitos gols, cria bastante, mas perde muitos gols, o que isso pode trazer em algumas questões, alguns jogos, de repente, um resultado adverso por conta da incompetência na finalização da equipe do Flamengo, uma coisa que o técnico Felipe Luiz vai ter que trabalhar, e ele vai ter um tempo agora, porque a maldita data FIFA está aí. O Flamengo só volta a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro no dia 17 de outubro, então daqui a cerca de 10, 11 dias o Flamengo volta a campo. O técnico Felipe Luiz vai ter tempo para tentar aprimorar um pouco mais a parte tática e principalmente a questão técnica no que diz respeito às finalizações. Vamos aos números dessa partida entre Flamengo e Bahia. O Flamengo finalizou 13 vezes contra 9 do Bahia, mas no gol foram 6 para o Flamengo e somente 2 para a equipe baiana. Um chute na trave do Flamengo, 4 finalizações para fora da equipe rubro-negra, 3 chutes bloqueados, de dentro da área finalizou 8 vezes, de fora da área 5 vezes contra 3 da equipe baiana. O
Flamengo trocou 456 passes certos. Entradas no terço final foram 51 vezes, uma superioridade bem interessante. No terço final, o Flamengo trocou 153 passes, acertando 111, com índice de aproveitamento de 73%. As bolas longas foram 40 bolas longas e acerto de 23, um número baixo, cerca de 57%. E o Flamengo, 11 cruzamentos somente, acertando 3. Ou seja, o Flamengo é um time que fica um pouco mais com a bola, toca mais a bola no chão e evita principalmente os cruzamentos dentro da área, que na época do antigo treinador, do técnico Tite, eram muito frequentes, mas de forma inoperante. Defendendo, o Flamengo, mesmo com maior posse de bola, repare aqui, o Flamengo teve 15 desarmes contra 16 da equipe baiana. Isso demonstra a intensidade, como eu disse, também no momento defensivo. O Flamengo interceptou 10 bolas contra 19 do Bahia. Isso se explica a superioridade baiana justamente porque o Bahia ficou menos com a bola, se defendeu mais. E o Flamengo, olha só, mesmo com maior posse de bola, recuperou 52 bolas contra 53. Praticamente ali o equilíbrio extremo, mas mesmo o Flamengo com muita posse de bola foi um time muito combativo dentro de campo, defendendo de forma eficaz. Então a gente vê que um Flamengo que demonstra uma evolução, mesmo num curto espaço de tempo, com o Felipe Luiz, um time que ataca e ataca bastante, mas infelizmente ainda peca nas finalizações. Aqui para mim o destaque do jogo, que foi o Ayrton Lucas, que substituiu o Alexandro, que havia sido também o destaque da partida anterior contra o Corinthians, e dessa vez o lateral que substituiu o Alexandro, o Ayrton Lucas, que já foi titular da equipe rubro-negra em várias ocasiões, atuou muito bem, e como eu disse no vídeo de pré-jogo, de abre o jogo, ele atua muito mais fazendo o corredor lateral. A gente vê aqui no mapa de calor que as concentrações de jogada dele são muito mais pelo corredor lateral, um pouco diferente do Alexandro, que faz mais o corredor central, e o Bruno Henrique faz a questão da ponta esquerda do corredor lateral. Dessa vez houve um revezamento, o Ayrton Lucas foi mais pelo corredor lateral, apesar de ter pisado na área, inclusive, e ter feito o primeiro gol da equipe rubro-negra no jogo. Aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue líder com 60 pontos, Palmeiras vem em segundo lugar com 57 pontos, Fortaleza com 55 em terceiro e o Flamengo em quarto lugar com 51 pontos. O adversário mais próximo do rubro-negro é o São Paulo com 47 pontos em quinto lugar. Mas vemos aqui que o Internacional tem 46 pontos, mas tem um jogo a menos em relação... dois jogos a menos em relação aos times que estão à sua frente, né? Em relação ao Flamengo é um jogo a menos, então o Inter ainda tem chance de encostar ali no grupo do G4, por isso que eu disse que o jogo entre Flamengo e Inter não será um jogo fácil, jogo que já está marcado para o dia 30 de outubro, já é o confronto definido para recuperar esse jogo que está atrasado dentro do calendário do futebol brasileiro. Como eu disse, o Flamengo volta a campo agora, dia 17 de outubro, às 20 horas, no estádio do Maracanã, nada mais, nada menos do que um clássico, um Fla-Flu, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse jogo será pós-data FIFA e o jogo que antecede o segundo jogo, o jogo da volta da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Então, provavelmente nós veremos um Flamengo com um time misto, quase reserva para esse jogo contra o Fluminense, pois jogadores que estão convocados para a data FIFA não devem atuar pelo Flamengo, pois as suas seleções vão jogar na terça-feira, dia 15, tem a questão da viagem, deslocamento, cansaço, desgaste, então deverão ser poupados na quinta-feira, no dia 17, contra o Fluminense, e também o tempo de recuperação para o jogo de domingo também é menor. Então, portanto, o Felipe Luiz deve fazer ali uma composição e escalar um time misto, quase reserva, para esse confronto contra o Fluminense, que pode definir se o Flamengo vai brigar pelo Campeonato Brasileiro e se o Fluminense vai ficar enterrado na zona de rebaixamento.
Então, não é um jogo qualquer, óbvio, é um clássico, é um Fla-Flu, mas que pode definir bastante coisa dentro do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo ainda sonha em ganhar o Brasileirão, em vencer o Brasileirão, acordou tarde para isso, inclusive, passa muito por vencer o rival e contribuir para que ele fique enterrado lá na parte de baixo da tabela. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, uma boa semana e saudações rubro-negras.